Olá, hoje a gente vai mergulhar numa sensação que, olha, acho que quase todo mundo conhece bem. Aquele cansaço extremo, sabe? De sentir que chegou no limite mesmo. Hum, E claro, como é que a gente busca um fôlego novo quando tá assim? A nossa conversa parte de uma reflexão, o nome é Deus fortalece o cansado. Vamos dar uma olhada nas ideias principais que ela traz. e é interessante, né? Porque o texto fala direto com quem tá se sentindo assim, esgotado. Não é um cansaço qualquer de fim de dia. Não, não. É aquela coisa mais profunda, de você sentir que tá se arrastando por dentro, sabe? Tentando manter tudo funcionando, mas a energia, nossa, parece que já foi embora faz tempo. Exato. E bem no centro dessa reflexão tem um versículo, acho que muita gente conhece, de Isaías, né? Isaías 40, 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Uhum. E o material que a gente está vendo, ele bate muito na tecla de que essa promessa tem um alvo certo, né? Não é para todo mundo assim, de qualquer jeito. Sem dúvida, a interpretação que o texto dá é bem clara nisso. Essa força que o versículo fala não é para quem tá bem, para quem tá se sentindo capaz, cheio de energia. Certo. É o contrário. É uma oferta para quem tá justamente na outra ponta, se sentindo vazio, sabe? Por causa das coisas da vida, das lutas que não acabam nunca. É um vigor para quem sente que não tem mais nenhum. Pois é. E o texto também fala de uma coisa muito, muito humana. Aquela diferença entre o que a gente mostra para fora e o que está rolando aqui dentro. Nossa, sim. A capacidade de, sei lá, sorrir e trabalhar, conversar, mas por dentro, como a reflexão mesmo diz, o coração está em frangalhos. É uma imagem forte, né? Desse cansaço que ninguém vê. Depois no material. Ele basicamente diz que essa luta interna, essa dor que a gente não fala, ela não passa batido, digamos, numa perspectiva divina. A mensagem principal ali é que Deus não só percebe isso, como ele se importa com isso. Não tem aquela cobrança de você tem que ser forte, sabe? Isso é quase um alívio, né? Porque a pressão para ser forte o tempo todo, nossa, pode ser esmagadora. Com certeza. E a reflexão sugere o contrário. Em vez de cobrar mais, a ideia é que Deus oferece descanso, renovação. Mas tem um detalhe importante aí, né? Essa força não é tipo uma mágica que apaga o problema. Exatamente, esse é um ponto assim fundamental da visão que o texto apresenta. A força, o vigor que é prometido não significa que a dificuldade ou o sofrimento vão sumir do nada. Ah, entendi. A ideia é que a pessoa é fortalecida apesar da situação, entende? No meio do furacão. É uma capacidade nova para continuar, mesmo que a situação em si não mude na hora. Isso, claro, ajusta a nossa expectativa sobre o que é receber ajuda, né? Então, tá. Resumindo a ideia central que esse material propõe. A energia que falta quando a gente está no fundo do poço, esgotado mesmo, não precisa vir de dentro da gente. Ela viria de fora, de uma fonte que o texto identifica como Deus, que age para dar suporte, para sustentar, mesmo quando o desafio continua ali, na nossa frente. E isso leva a uma das coisas que eu achei mais, assim, impactantes dessa leitura. Ela propõe uma mudança de foco bem grande. Como assim? A gente sai um pouco daquela cultura do eu consigo sozinho, da autossuficiência, sabe? A ideia de que a gente tem que achar força dentro da gente, custe o que custar. Sim, sim. E vai para uma visão onde depender dessa força externa divina é apresentado como o jeito de encontrar resiliência, principalmente nesses momentos de adversidade extrema. Essa mudança de foco é bem grande mesmo. Porque geralmente a gente vê dependência como algo negativo, como fraqueza, né? Exato. E essa perspectiva coloca como um caminho para receber força. Isso parece ter a ver com aquela ideia da empatia divina que você falou antes. Precisamente. A ênfase no Deus vê, Ele se importa, constrói essa base de empatia. É o oposto daquela pressão que muitas vezes a gente mesmo se coloca por resultado, por não mostrar vulnerabilidade. O texto sugere que é justamente quando a gente reconhece o próprio limite que, abre a porta para essa ajuda de fora. O material até descreve um movimento, né? De um lado, reconhecer o cansaço, admitir e, ao mesmo tempo, expressar confiança. Uma coisa tipo: Deus, eu estou no meu limite, mas ainda confio em Ti. Seria essa chave para receber essa força nova? Sim, a reflexão vai bem nessa linha.
Esse ato de assumir a exaustão, mas sem jogar a toalha na confiança, é apresentado como um passo que, digamos, abre a pessoa para receber. Receber o que exatamente? Não só o vigor renovado, mas também uma espécie de confirmação da presença divina, de que ela não está sozinha. O texto até imagina uma resposta divina, algo como: então receba novas forças, porque eu ainda estou com você. Nossa. É como um ciclo, né? Vulnerabilidade leva a confiança, que abre para o recebimento dessa força e da confirmação da presença. Interessante. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que vem direto dessa perspectiva que a gente discutiu. Qual seria? Bom, se a força que a gente precisa nos momentos mais difíceis, de maior cansaço, pode vir de uma fonte externa e não só da nossa própria reserva interna, como é que essa ideia conversa ou talvez até desafia os jeitos que a gente normalmente aprendeu ou tenta lidar com o nosso próprio esgotamento, com as nossas limitações? Fica aí para a gente pensar.